Olá, está começando o Cinepódio, o programa com os 5 filmes mais votados em nossa página www.tv.nesp.br/Cinepódio. E hoje debateremos os filmes que contam as aventuras sobre duas rodas, os filmes sobre motos. Eles são aventureiros, charmosos, esportistas, rebeldes e seu verdadeiro lar é a estrada. Os motociclistas têm a moto como uma extensão do corpo e seguem permeando um dos grandes temas do cinema de aventura desde os tempos dos galãs Marlon Brando e James Dean. E claro que até o Indiana Jones também andou de moto nas telonas. E para falar sobre esse tema cheio de emoção e aventura, a gente recebe o motociclista Alexandre Munhoz. Alexandre, bem-vindo ao Cinepódio. E aí, tudo bem? Tudo bom. Alexandre, como que começou esse seu relacionamento com as motos? Motocicleta é algo que já vem de família, né? Então começa em casa e com o tempo começam as aventuras de bicicleta e chega o ponto que a gente precisa de alguma coisa mais forte, daí entram as motocicletas, né? Paixão pela viagem já vem desde cedo, de estar assistindo sempre programas a respeito de aventuras, sobre lugares místicos, lugares a serem descobertos. E eu acho que o jeito mais gostoso de se conhecer isso é você indo com as próprias pernas, né? Alguns gostam de viajar de avião, outros de carro, outros a pé, outros de bicicleta, outros de motocicleta. Eu particularmente prefiro as motos. Que bacana. E você falou que começou desde pequeno essa paixão, antes de bicicleta e depois de moto. Sim. Quem que foi o seu grande exemplo para seguir esse caminho da moto? Meu pai. Ele também era motociclista? Também é motociclista. E Alexandre, qual que é a diferença entre o motociclista e o motoqueiro? O motoqueiro é aquele que utiliza a motocicleta de uma forma meio que irresponsável, né? O motociclista é aquele que utiliza a motocicleta de uma forma responsável, como um prazer, respeitando a si, respeitando ao próximo. Ele tem a motocicleta como uma curtição, vamos falar assim. E como que tem sido as suas aventuras sobre duas rodas? Olha, esse ano eu fiz a minha 10ª longa viagem, né? Já tive algumas vezes no deserto de Atacama, tive algumas vezes na Patagônia. No próximo ano devo estar atravessando a Amazônia, né? Até a Venezuela, Colômbia. Então, sempre buscando novos lugares, novas aventuras, lugares onde poucas pessoas estiveram sobre uma moto. As pessoas me perguntam, sempre me falam, Alexandre, poxa, essa época não é a melhor época para ir para tal lugar. Mas por quê? Porque tem gelo ou porque chove muito? Não, então esse é o desafio, né? Há um tempo atrás eu tive a ideia de ir para a cidade de Ushuaia, a cidade mais austral do mundo. Que fica ao sul da Argentina. Extremo sul da Argentina e do Chile. Me disseram, poxa, a melhor época para você ir é no verão. Pô, no verão todo mundo vai, então não vai ter graça. E o verão lá é muito frio. O verão lá já é muito frio. Poxa, no inverno? Alexandre, no inverno não dá para ir. Poxa, será? Mas o porquê não dá? Não, porque é difícil, porque tem gelo. Vamos ver o que tem, então. E normalmente quanto tempo você tem a ideia e quanto tempo de preparo você tem antes de embarcar na viagem, antes de pegar a estrada? Na verdade, a preparação para a próxima viagem começa enquanto nem terminou aquela que está acontecendo, né? Então você está voltando e já pensando no que você vai fazer no próximo ano. Agora, a preparação para a viagem, determinação de roteiro, equipamentos e tal, ela começa em torno aí de 2 a 1 mês antes da viagem em si, né? É lógico que existe um preparo físico, um preparo psicológico, né? Preparo dos equipamentos e por aí vai. Afinal, você está indo para um lugar que não é a sua área de conforto, né? Então, psicologicamente, você tem que estar preparado para passar frio, para passar fome, para se comunicar num idioma um pouco diferente. Para caso a sua motocicleta quebre, você tem que estar preparado para resolver o que acontecer. Caso você sofra um acidente, você tem que estar preparado para assumir, né, os riscos da situação. Então, vamos falar, um conjunto de fatores que você precisa estar preparado para enfrentar. Então, não basta você ter a melhor motocicleta do mundo, não basta você ter a melhor jaqueta, o melhor capacete, né? A sua cabeça tem que estar pronta para poder enfrentar esses desafios. Com certeza. E qual que foi o maior perrengue que você já passou nessas viagens? Poxa, Patrícia, já teve vários, né? Uma das situações, em 2009, eu estava indo para Ushuaia,
numa ilha chamada Ilha da Terra do Fogo, né? E me disseram, poxa, Alexandre, olha, você pode ir tranquilo, que existe um posto de combustível nesse meio de caminho, um trecho de aproximadamente 300 quilômetros. Não precisa levar gasolina reserva. E eu, com a cara e a coragem, fui... Sozinho? Sozinho, né? Isso foi em julho de 2009. E, de repente, a gasolina começou a acabar. De fato, havia um posto. Só que é um pequeno território chileno que existe ali. E, contrariando as informações que me passaram, o posto não aceitava moeda argentina. Tampouco dólar, cartão de crédito, não, ali não serve para nada. E eu não tive como comprar combustível. A solução foi ir andando até onde a moto conseguiu, né? Depois dele eu tive que abandonar a moto no meio da estrada. Com toda a bagagem? Com toda a bagagem e seguir na caminhada. Muito tempo depois, passou um caminhoneiro que me deu uma carona e... Poxa, enfim, foi um negócio cruel demais, né? Até que eu consegui o combustível. Agora, beleza, eu precisaria voltar até a moto. E sem carona, e a noite caindo, e a neve caindo de novo, e você sozinho naquela imensidão. Que aventura! Então, foi um negócio bem cruel, vamos falar assim. E de preparo físico também, porque se você não aguentasse caminhar ali no... Sim, total. Né? E naquele instante o pensamento foi, se você gosta de uma viagem tranquila, fique em casa. Se você gosta de uma viagem confortável, fique em casa, porque aqui é onde o bicho pega, né? Vamos fazer um comparativo. A estrada, né, se tornou uma transamazônica congelada. Você está no meio de um barro, no meio ao deserto, molhado pelo gelo, e é uma temperatura ali de aproximadamente -5, -10 graus. Bastante difícil, tem que ter um preparo físico bastante Sim, intenso. Aprimorado e intenso. E preparo psicológico para esse tipo de desventura que acontece. Claro. Alexandre, a gente dá uma pausa aqui no nosso bate-papo e vai para o intervalo e volta já já com o ranking dos 5 filmes mais votados sobre motos, aqui no Cinepódio. Não sai daí. Estamos de volta com o Cinepódio, hoje trazendo os 5 filmes mais votados sobre motos e a presença do motociclista Alexandre Munhoz. Alexandre, que tal a gente conferir o 5º lugar no nosso ranking? Vamos lá. Em 5º lugar ficou Selvagem. Johnny, interpretado por Marlon Brando, é o líder de uma gangue de motociclistas que invade uma cidade pequena na hora de uma corrida de motos. Só que eles são obrigados a deixar a cidade por pressão da polícia e partem para outra cidade, onde arranjam confusão com uma outra gangue de motociclistas. Os moradores farão de tudo para colocá-los na prisão. Alexandre, Selvagem é um dos filmes que retrata a moto como estilo de vida e traz o grande galã Marlon Brando. E mostra um pouco do preconceito da sociedade contra os motoqueiros e motociclistas. Esse preconceito ainda existe? Como que é ser motoqueiro ou motociclista hoje em dia? Hoje esse preconceito ocorre justamente com os motoqueiros, não contra os motociclistas. Então, nós estamos vivendo uma fase diferente, né? No nosso mundo aqui é uma fase diferente. Que rola um preconceito muito grande contra os motoboys, né? Contra os motoboys, mas aí nós já estamos falando do pessoal que utiliza a moto como a sua profissão, né, como o seu ganha-pão. Ela é muito diferente daquele motociclista que utiliza a moto como lazer de final de semana. Ou como esporte. Ou como esporte, exatamente. Mas em ambas as situações, tanto aquele que utiliza a moto como a sua profissão, seja um motoboy, seja um piloto de motocicleta, ali existe o motoboy motociclista e existe o motoboy motoqueiro. Existe o camarada de final de semana motociclista e existe o motoqueiro, né? Então, existe ainda o preconceito? Ele existe, mas não de uma forma tão latente como nos anos 60, nos anos 70, que a motocicleta ainda era visto como um meio de rebeldia e não como uma forma de lazer. Hoje eu sinto que parece que há um preconceito, mas em relação à posição no trânsito que ocupam as motos. Exatamente. É uma falta de respeito dos carros, dos veículos em relação às motos. Em relação às motos e também, também das motos com relação aos carros. Essa luta, ela é de ambos os lados.
e não somente dos carros contra as motos, ou das motos contra os carros. Tem um motoqueiro que passa, derruba alguma coisa no carro, esse tipo de coisa. Sim, exato. Alexandre, vamos conferir agora a nossa quarta posição? Vamos lá. Em quarto lugar ficou o filme Top Gun, Asas Indomáveis. Maverick, um jovem piloto de caça da Marinha, é selecionado para participar do curso Top Gun, após seu companheiro abandonar a aviação. Ele então se envolve com Charlotte, sua instrutora no curso, enquanto cresce a rivalidade contra o concorrente Iceman. Alexandre, o filme Top Gun, Asas Indomáveis, ele trata da questão da velocidade, dessa coisa da adrenalina, de buscar sempre viver a vida no limite. Isso é verdade? Você busca viver correndo, ultrapassar os limites aceitáveis da velocidade ou não? Olha, não vamos generalizar com relação à velocidade, mas sim estar sempre no limite, né? No limite da aventura, de até onde você pode ir, né? O Maverick, na época do filme, ele se tornou o ícone, né? Por quê? Porque ele era aquele cara bonitão, da motocicleta, na jaqueta e por aí vai. Então ele retrata muito bem o motociclista atual, né? A meu ver, que tem aquele charme, aquele ar de conquistador, de estar sempre viajando, de estar sempre na sua ideia, na sua motocicleta. E o mundo é seu. Eu costumo dizer que a partir do momento que nós colocamos a nossa jaqueta, o nosso capacete, nós nos sentimos indestrutíveis. É como se nós estivéssemos dentro da nossa armadura e a motocicleta é o nosso cavalo, né? Então, você se sente mais forte. Você se sente poderoso, assim. Você está sendo aquilo que você realmente é no seu interior. Né? Exato, exato. É como um motociclista de final de semana que, durante a semana, durante a sua jornada de trabalho, a sua vida normal, ele precisa vestir uma roupa coerente com a sua profissão, coerente com o seu espaço de trabalho. É a identidade secreta. Isto, exatamente. A partir do momento que você colocou a sua jaqueta e colocou o seu capacete, o mundo é outro, o mundo é seu, né? E esse filme ele retrata muito sobre isso. Isso é muito legal. E a gente vai entrar agora no tema do nosso terceiro lugar. Vamos conferir? Em terceira posição, o filme O Motoqueiro Fantasma. Adaptado dos quadrinhos da Marvel, o Motoqueiro Fantasma conta a história de Johnny Blaze, um talentoso motoqueiro que faz um pacto demoníaco para salvar seu pai. Esse pacto traz para Johnny uma maldição que o transforma no Motoqueiro Fantasma. Um ser maligno foge do inferno para colocar em prática um plano nefasto, e Johnny tem o desafio de usar seus poderes para o bem. Alexandre, esse filme, O Motoqueiro Fantasma, ele abusa muito da imagem do anti-herói, que é estimulada por gangues de moto, até no imaginário. Teve os Hells Angels. Hoje existem os clubes de moto, que já tem uma imagem melhor perante a sociedade. Mas também tem aquela coisa do charme do motoqueiro, que é aquele cara que parece mal, que é o caso do Motoqueiro Fantasma, que ele tem uma grande revolta dentro de si e que ele não quer passar a imagem de bonzinho, que ele quer passar mesmo a imagem de que ele é um cara malvado. Mas, no fundo, ele é um cara do bem. E ele acaba atraindo atenção, tanto das pessoas, quanto especialmente das mulheres. Existe esse charme do motoqueiro? Ele existe, é uma continuação daquele estereótipo criado pelo Top Gun, pelo Maverick. Porque ele tem a sua atividade, ele tem a sua vida, mas a partir do momento, e é exatamente assim que ocorre a transformação, a partir do momento que ele coloca a jaqueta, que ele monta na motocicleta, o mundo passa a enxergar ele de outras formas, ele ganha superpoderes e ele vai viver aquele personagem. No filme ele se torna um personagem, mas para nós nos tornamos no personagem, né, que a gente tanto admira, seja nos quadrinhos, seja nos super-heróis que a gente tanto idolatra. Quando a gente está viajando, né, a gente, que eu falo, normalmente eu e a motocicleta, né? Existe uma relação de confiança muito forte, porque ela é a sua parceira,
né? Se você puxar os meus álbuns de fotografia, eu preciso de um personagem para inserir naquela paisagem. E normalmente esse personagem é a motocicleta, né? Toda carregada de malas, de adesivos colados, referente a cada país que você vai passando, a cada cidade que você vai passando. Então existe uma relação assim meio mágica. O homem, ele se torna um centauro, né? Exato. A moto é a base e a cabeça é o ser humano que tem em cima. Exatamente. O Cinepod vai para o intervalo e volta já. Voltamos com o Cinepódio, hoje falando sobre motos com Alexandre Munhoz. Alexandre, vamos conferir a nossa vice-posição? Vamos lá. Em segundo lugar, ficou o Sem Destino. White e Billy são motoqueiros que viajam pelo sul dos Estados Unidos. Após levarem drogas do México até Los Angeles, eles recebem muito dinheiro e partem rumo ao leste, na esperança de chegar a Nova Orleans a tempo para o Mardi Gras, um dos carnavais mais famosos em todo o planeta. Alexandre, o Sem Destino, ele é um dos filmes mais clássicos de aventuras e também sobre motos. Ele serviu para criar aquela imagem do motoqueiro popular, que pega a estrada, sem medo, rebelde, e vai onde o destino se levar e sobreviver nas intempéries que acontecem no meio dessa história. Como que você vê o Sem Destino, o Easy Rider? O Sem Destino, ele é o filme que dá o start a essa vontade do motociclista ganhar a estrada. Motociclista ou motoqueiro, né? Na situação deles ali, porque eles queriam viajar, eles queriam curtir, eles queriam quebrar as regras existentes na época, né? Então hoje, o motociclista que se preze, ele assistiu Sem Destino, né? E no fundo ele quer viver aquilo ali, só que a nossa sociedade atual, ela já não comporta mais esse tipo de comportamento, né? Hoje, nós precisamos utilizar um equipamento de proteção legal, não porque é obrigado, mas por uma questão de consciência, coisas que na época não acontecia. Até porque também as estradas não são lá essa maravilha toda. Exatamente, né? Nós temos muito mais carros, nós temos pessoas mais prudentes, outras imprudentes, mas o espírito, a essência de se ganhar a estrada, buscar o desconhecido, conhecer o inimaginável, ela ainda permanece. Então, o Sem Destino, ele é o ponto inicial da nova era do motociclista. É o filme obrigatório para todo motociclista. Exato. E agora vamos conferir o nosso grande campeão? Vamos lá. Mas antes de ver a nossa medalha de ouro, confira quem já passou aqui no nosso ranking. Em quinto lugar, o Selvagem. Na quarta posição, Top Gun, Asas Indomáveis. Em terceiro lugar, o Motoqueiro Fantasma. Na segunda posição, Sem Destino. E agora o nosso grande campeão, Diários de Motocicleta. O filme traz a aventura do estudante de medicina Ernesto Guevara e seu amigo, o advogado Alberto Granado, que no início dos anos 50 resolvem viajar de moto pela América do Sul, a bordo de uma moto que se chama La Poderosa. Em suas aventuras, eles conhecem as diferentes realidades socioeconômicas de um continente profundamente desigual. Fato que marcaria para sempre Ernesto, que se tornaria o mais famoso revolucionário de todos os tempos, Che Guevara. Alexandre, este filme, o Diário de Motocicleta, dirigido pelo Walter Salles, um brasileiro, ele retrata a trajetória da viagem, que mexe muito com a pessoa. Tanto a ponto do Che Guevara, que na época ainda era conhecido como Ernesto, que era um estudante de medicina, e ao ver tanta desigualdade na América Latina, que era uma realidade muito distinta da dele, que era um estudante de medicina, de classe média alta, ele muda totalmente o pensamento dele, larga tudo
para em busca de um sonho, de mudar aquela realidade. A viagem ela tem esse poder de mexer tanto com a gente? A viagem ela transforma, né? Como eu falo, independente de qualquer que seja o seu meio de transporte. No caso da história do Che Guevara, ele não era um cara fanático por motocicleta, como era o Alberto, por exemplo, mas ele queria viajar. Então a motocicleta para ele foi simplesmente um meio de transporte, né? Para o Alberto já tinha um que mais, viajar de motocicleta, aquilo era o sonho dele, né? Agora, ela transforma sim, porque você tem a oportunidade de sair da sua zona de conforto e poder conhecer tudo aquilo que até então você só viu na televisão, só estudou nos livros, né? Então ela te propicia o quê? No livro você leu que o deserto de Atacama, por exemplo, é o lugar mais seco do planeta. Poxa, legal, você leu. Agora outra coisa é você estar lá. É viver. É você viver. É sentir a falta de umidade do ar. Exatamente, né? É você sair da sua zona de conforto, aqui, casa, sociedade, né? E você ir para um lugar totalmente diferente. É você viver novas culturas, você aprender um novo idioma, você quebrar alguns estereótipos criados pela mídia, né? Como o argentino é isso, aquilo, o boliviano é isso, aquilo, o paraguaio, né? É isso e aquilo. Vou citar alguns exemplos, né? Muita gente fala, poxa, mas o que tem de bom no Paraguai? Cara, é um país interessante, não tem só muamba lá dentro, né? A Bolívia não é um lugar que só tem pobreza, é um lugar, poxa, mágico de você conhecer, né? O povo argentino é um povo que adora o povo brasileiro, né? Te recebe sempre de uma forma muito calentosa. Existe uma rixa, mas uma rixa amorosa, né? Amorosa, é o inimigo isso. querido. Exatamente. O peruano, cara, é um povo hiper festeiro, te proporciona assim um conhecimento cultural muito legal, né? De coisas que a gente nem imagina e está aqui do nosso lado. Eu acho que o que aconteceu com o Ernesto e com o Granado na época foi exatamente isso. Eles criaram uma ideia de chegar até a Venezuela, né? E qual era o meio que teria? Poxa, a motocicleta. E no meio do caminho, o fato de eles estarem viajando de motocicleta, e existem passagens do filme onde, poxa, você precisa comer, você precisa de algum auxílio. A moto quebra. E a moto quebra, e isso leva você a se aproximar das pessoas, né? E de repente, poxa, você já está dormindo dentro da casa de uma pessoa que você você não conhece, você está comendo coisas diferentes, né? E você está indo metro por metro, quilômetro por quilômetro, né? Dia após dia, sentindo o frio, vendo o sol nascer, vendo o sol se pôr. Essa é a magia de viajar, né? Seja de motocicleta, como a gente gosta, né? Seja a pé, seja de carro, seja de ônibus. Toda pessoa que viaja, quando volta, não é mais a mesma pessoa. Isso é fato, né? E esse filme ele retrata exatamente isso. E é bacana as relações humanas que alteram muito a visão do Ernesto, que viria a ser o Che, que é essa coisa da solidariedade, que você também falou que passou por isso. Sim. Que o nosso continente ele pode ser até bastante pobre, mas é muito difícil alguém não estender a mão para você numa hora de necessidade. Com certeza, com certeza. Eu já senti que muitas pessoas me perguntam, poxa, Alexandre, mas você nunca teve medo de ser roubado? Não. Medo de ser assaltado? Não. Muito pelo contrário, eu já tive casos de estar com a moto quebrada, né, no meio da estrada, num lugar extremamente ermo, e pessoas pararem para perguntar se eu preciso de ajuda, né, de me levarem para dormir dentro da sua casa, de me oferecerem comida, né. Então, lugar perigoso é a gente que faz, perigoso é aqui onde a gente mora. Isso é verdade. E existe algum filme que você sentiu falta no nosso ranking? Olha, eu colocaria, vamos lá, Motoqueiro Selvagem. Este, assim, ele retrata exatamente o motociclista atual, vamos falar assim, não vamos generalizar, mas de uma forma assim bem legal de colocar, o que é o empresário bem ou mal sucedido, é o funcionário bem ou mal sucedido, que tem a sua vida durante a semana, né?
que está lá com o seu terno, ou sua roupa de trabalho, ou professor, ou médico, não importa qual seja, mas no final de semana ele quer viver aquele personagem que ele viu no filme Sem Destino, que ele leu na revista, que ele gostou de assistir no Motoqueiro Fantasma, né? Então, ele vai chegar no sábado de manhã, vai ligar para os amigos, né? Vai chamar todo mundo para dar uma volta, para ir tomar um café na cidadezinha ao lado. Vai colocar o seu capacete, sua jaqueta, vai se sentir todo poderoso e vai montar no seu cavalo de aço. Então, apesar de ser de uma forma bem cômica, é exatamente, né, o que ocorre com a maior parte dos motociclistas atuais. Eu agradeço a presença aqui, foi um bate-papo muito bacana. Eu gostei bastante. Joia, para a próxima viagem, depois da próxima viagem eu volto para a gente fazer mais uma entrevista. Sim, com certeza. Joia. O Cinepódio fica por aqui, mas você pode entrar no nosso site e votar em nosso próximo ranking. www.tv.nesp.br/cinepódio. Até o nosso próximo programa.